Meus irmãos, vamos nesse momento abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, verso 17 ao 33. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, Deus misericordioso em Teu Filho, especialmente, mas Deus misericordioso é a Tua natureza, amor eterno, Tu és. Te adoramos, ó Deus, diante desse texto que revela quem o Senhor é, os Teus atributos santos, a Tua misericórdia, a Tua justiça, ó Deus. Fala ao nosso coração, te pedimos, nos ilumina a mente, o coração. Pedimos que o Senhor nos dê comunhão contigo, através da Tua palavra, que o Senhor se revele a nós pela Tua palavra. E pedimos, ó Deus, especialmente por aqueles que ainda
não compreenderam o teu evangelho, não compreenderam a tua palavra, a revelação de Cristo através da palavra. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, contempla estes que, estando alheios a Cristo, longe de Cristo, perecem no castigo da cidade. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor os alcance, usa a tua igreja, abençoa a pregação para este propósito. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem que acabamos de ler, ela fala sobre justiça, também sobre intercessão, justiça de Deus, misericórdia de Deus, também vemos aí a intercessão de Abraão. Nós já observamos no relato de Gênesis de que não há nada impossível para o Senhor, quando ele disse a Sara que ela teria um filho, uma mulher idosa. Então o Senhor se revela como um Deus todo-poderoso, onde vemos na Bíblia que não há para ele nada impossível. E também nós vemos aqui no nosso texto, o Senhor se revela como um Deus justo, um Deus de justiça. Para nós que cremos, para nós que temos a revelação, a palavra de Deus, isso é algo evidente. Deus é um Deus santo, um Deus justo, verdadeiro. Mas muitos, ao observarem as tragédias do mundo, ao observarem o estado de coisas que está, o caos, as opressões, e muitos duvidam de um Deus justo, porque não se voltam para a palavra de Deus, não buscam conhecer a Deus através da sua palavra. Então, no nosso texto, a palavra de Deus, claro, toda ela, mas no nosso texto, nós veremos Deus se revela a nós como um Deus justo. E um Deus que é Deus de toda a terra, de todas as nações, não só do povo do pacto, não só da igreja, ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E qual é o relacionamento desse Deus justo com as nações, com aqueles que vivem fora da promessa? Deus age com juízo? Muitos olham aí o estado de coisas e acham que não, acham que se há um Deus, ele abandonou essa terra, e os agnósticos pensam assim. Então nós vamos observar pelo texto que Deus é um Deus justo, sua misericórdia também se revela na palavra. Ao mesmo tempo, nós vemos que devemos compreender essas coisas à luz da Bíblia, como elas se conectam. Os atributos de Deus, misericórdia, justiça, nós falamos desses atributos de modo separado, mas tudo isso está unido em Deus. E nós precisamos ir à Bíblia para conhecer Deus como Ele se revela. Um Deus tanto de justiça, de juízo, como um Deus de misericórdia. E esse padrão, ele é visto nas Escrituras em geral, especialmente na cruz de Cristo. Deus, ele é juiz de toda a terra. Deus manifesta sua misericórdia e sua justiça. E isso na cruz, de fato, isso pode ser visto. Mas, por exemplo, quando o Senhor se revelou a Moisés, em Êxodo 34, e aquele texto conhecido em Êxodo 34, onde Deus passou e Moisés contemplou apenas as suas costas. Então veja que os atributos descritos ali são um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade, mas também Deus falou a Moisés que é um Deus justo, que não inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, esse padrão, porque Deus é assim, tanto misericordioso quanto justo. Então, isso está unido em Deus, os atributos de Deus são assim, precisamos observá-lo na palavra. Então, a palavra de Deus, no nosso texto, Deus se revelou a Abraão, se revelou ao povo de Deus, se revela à igreja como um Deus justo. E então Deus é totalmente diferente do que a imaginação do homem natural pensa.
O homem natural, desassistido da revelação, ele não pode conhecer Deus, como observamos aqui no texto e em toda a palavra de Deus. No período da Reforma, havia um erudito chamado Erasmo de Roterdã, um erudito moralista, que ele clamava o seguinte: deixe Deus ser bom. E Lutero respondia: deixe Deus ser Deus, como Ele é, como Ele, a sua natureza, como Ele se revela em sua palavra. Então nós vemos aqui no nosso texto, caminharemos aí pelo texto, um Deus de misericórdia para com Abraão, para com os justos, mas um Deus de justiça para com os ímpios. E isso não apenas, essa tratativa de Deus não é apenas para com os que conhecem a sua palavra ou para com o povo de Deus, não. Deus é Senhor de toda a terra, só há um Deus soberano, e vamos observar tudo isso. Irmãos, diante disso, do texto que lemos, dessa introdução, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: justiça e misericórdia fluem a partir do pacto. Justiça e misericórdia fluem a partir do pacto. Em primeiro lugar, nós veremos que o Senhor trata graciosamente os justos, do verso 17 ao verso 19, o começo aí da nossa sessão, que é o texto, a passagem onde Deus fala que não poderá ocultar a Abraão o que ele está para fazer a respeito de Sodoma e Gomorra, que sabemos uma destruição. Então, o Senhor trata o justo Abraão de modo especial. Ele é o seu amigo, amigo de Deus, ele é justificado, ele foi justificado pela fé, foi salvo pela graça de Deus. Então, toda a ideia dessa seção que lemos é: o Senhor não trata da mesma forma o justo e o injusto. Na verdade, quando você vai à Bíblia, os Salmos, por exemplo, falam do caminho do justo, Salmo 1, o caminho do justo, o caminho do ímpio. E toda a palavra de Deus, irmãos, nos revela isto, que Deus não trata da mesma forma o justo e o injusto. Isso é evidente na Bíblia. E, na verdade, no contexto aqui do nosso texto, que é o relato da vida de Abraão, isso é evidente. E na própria maneira que Deus aqui está dizendo que conhece Abraão, que quer dizer que Deus ama Abraão. Então, isso flui de onde? Tudo isso vem de onde? Do pacto eterno. Deus, na eternidade, no seu decreto, porque Deus é um Deus eterno, Ele planejou salvar pecadores, Ele amou pecadores na eternidade. A causa é o seu amor eterno, a sua vontade soberana e livre. Deus determinou salvar esse pecador, Abraão, e outros pecadores, os seus eleitos. E na sua providência, Ele revela na história, Ele revela esse plano através do pacto, da graça. E então, neste plano, Deus chama pecadores ao arrependimento e à fé, e Deus os justifica por meio de Cristo, por meio do seu Filho. Então, Deus não trata o justo, o salvo, como Ele trata o ímpio, por causa do pacto eterno e por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, toda a ira de Deus foi descarregada sobre Ele, e a ira de Deus e a sua justiça foi satisfeita. Então, por isso, Ele está satisfeito com Abraão. Por isso, o texto diz, nós já passamos por isso, o texto falou: Abraão creu em Deus, e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Então, Abraão creu em Deus, o Senhor soberanamente, através dos seus meios, enviou a sua palavra, enviou o seu Espírito. Abraão foi regenerado, ele se arrependeu, ele recebeu a graça do arrependimento, ele recebeu a graça da fé salvadora, e algo aconteceu no céu, no tribunal do céu, ele foi justificado, ele foi perdoado, porque Deus o amou na eternidade, Cristo pagou o preço do seu pecado na cruz, e isso foi aplicado a ele.
Então Deus não trata o justo como ele trata o ímpio, porque como é que Deus vê Abraão? Por meio de Cristo. Então tudo isso que vemos aí no verso 17, no verso 18, todo esse amor, essa tratativa de Deus, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que ele virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus vê Abraão por meio da graça, por meio do seu amor eterno, da sua justiça satisfeita em Cristo. Então, Abraão, de fato, mesmo sendo um pecador, Abraão, de fato, é amado, ele é aceito, ele é justificado. Veremos aqui também, ele é santificado. Então, Deus o vê dessa maneira e, por isso, ele está nessa relação de favor. Ele está debaixo do favor de Deus. Ele é amigo de Deus. O Senhor se revelou a ele e revelou o seu pacto e o instrui como ele deve caminhar. Então, mesmo sendo um pecador, ele é justo pecador, e então Deus o trata dessa maneira. Nós já observamos no relato de Abraão que não apenas Deus justifica Abraão, mas ele ensina como ele deve andar. Porque, irmãos, na Bíblia, na doutrina bíblica, e na verdade os nossos irmãos reformadores trataram disso muito bem, justificação está unida à santificação. Essas coisas não são separadas. O justificado, o mesmo Deus que justifica, ele santifica. E isso nós vimos na prática, na vida de Abraão. Ele creu em Deus e também ele é chamado como um participante do pacto a andar em obediência, em santidade. Vimos a hospitalidade de Abraão, as suas boas obras. Então, Deus trata de modo especial esse seu servo, ele o amou, justificou e também santificando. E isso é evidente, a santificação evidencia a justificação. A santificação, ela manifesta que esse homem de fato era um crente, é um convertido. E diante de tudo isso, Deus trata, como já lemos aí, Abraão como alguém do seu conselho. Além de tudo, ele é um representante pactual ali, daquele pacto abrâmico, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, que é de fato o verdadeiro cabeça do pacto da graça, o verdadeiro e único mediador. Mas Abraão, ele é um tipo de Cristo, e através de Abraão surge o povo do pacto ali do Antigo Testamento, e ele é abençoado, e através dele essa bênção chega tanto ao povo de Israel no Antigo Testamento, como às nações em geral. Então o Senhor, ele trata Abraão com favor. O Senhor, ele trata Abraão. E também todos os que creem como Abraão, todos os que são filhos de Abraão, também são abençoados com ele. Então Deus não trata o justo como o ímpio. Deus diz aí sobre Abraão, ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Veja um homem velho, estéril, que não tinha um filho da sua carne. Deus diz, quem olhasse para Abraão diria, um senhor idoso, daqui a pouco vai morrer, vai ser esquecido. Mas Deus, que o amou, que o escolheu, Deus diz, não, ele virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele será abençoado. E através dele, e veja que Deus diz no 19, eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa. A salvação, Deus amou pecadores na eternidade, ele vai salvar esses pecadores, enviou seu filho para morrer na cruz por isso, mas essa salvação, ela é administrada, ela chega até nós de maneira pactual. E aí o texto diz que Deus escolheu Abraão para ensinar os seus filhos, para instruir os seus filhos, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus não trata o justo como trata o ímpio. Deus o ama, Deus o amou os eleitos no pacto eterno. Deus o salva dentro da história, enviando Cristo, aplicando
na sua história de vida as graças conquistadas por Cristo na cruz, os regenerando e os salvando, e os une a Cristo, os abençoa em Cristo, os une à igreja, lhes coloca debaixo de um pacto da graça, e então também, no caso de Abraão aqui, ele é chamado a instruir os seus descendentes, a instruir a sua família, e de certo modo, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão, e nós estamos aqui hoje aprendendo com o crente Abraão e sendo abençoados também com esse crente Abraão. Irmãos, um ponto interessante aqui nesta questão da tratativa de Deus com os justos, eu quero falar aqui um parêntese sobre a importância dos meios de graça. Veja que Deus não trata igual o justo e o ímpio, e veja que há uma estrutura pactual nessa tratativa de Deus com os seus eleitos, de acordo com o pacto da graça, e que essa bênção de Abraão, ela viria por meio da instrução. Então Deus, Ele nos amou, essa é a causa última, nós somos abençoados porque Deus nos amou, mas essa bênção chega a nós pela instrução do Evangelho. Então Abraão precisava instruir os seus filhos sobre o Evangelho, sobre aquilo que ele recebeu, o pacto, o caminho do Senhor, o plano de Deus salvífico, o Evangelho, tudo aquilo que Deus lhe revelou, todas as verdades que Deus lhe deu e que o levou à fé. Entre elas, claro, aquilo que estamos aprendendo aqui, que Deus não trata o justo como trata o ímpio por causa do pacto, por causa de Cristo, e por causa da justiça de Deus exercida em Cristo na cruz do Calvário. Então Deus vê Abraão dessa maneira favorável, ele é escolhido, amado por Deus na eternidade, chamado a instruir a sua descendência, e tudo isso nós vemos aí. E parte dessa obediência de Abraão é instruir os seus filhos. E aí nós vemos o papel dos pais na instrução dos seus filhos. A salvação, ela é individual em certo sentido, ela é aplicada individualmente aos eleitos, mas o seu desdobramento é pactual. Nós somos chamados então a instruir os nossos filhos para que andem no caminho do Senhor, ou seja, apontar para o Evangelho. Apontar para o Evangelho. Então, é dever dos pais, especialmente em Israel, a educação dos filhos é uma responsabilidade primária dos pais, e principalmente instruir os seus filhos sobre o Evangelho, que a graça chega a nós por meio do amor eterno de Deus, do seu pacto e do plano executado em Cristo, e isso nos alcança, é aplicado a nós pela obra do Espírito Santo. Então, Deus se revela como um Deus que trata com os justos dessa maneira, por meio de Cristo, por meio do pacto. A bênção do Senhor chega até nós. Também, em segundo lugar, nós vemos no nosso texto, no verso 20 e 21, que o Senhor julga todos os ímpios. O Senhor julga todos os ímpios. E o grande argumento do nosso texto é isso, né? E Abraão pergunta ao Senhor: destruirás o justo com o ímpio? Vai tratar da mesma maneira o justo e o ímpio? E é evidente que não. O Senhor julga todos os ímpios. E isso está aí no verso 20 e 21, quando vemos que Deus revela aí a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado, e Deus, como um juiz, vem verificar. Claro que isso, Deus se revela na palavra de uma maneira que nós possamos entender. Deus é onisciente, os pecados de todos estão diante de Deus. Mas numa linguagem para que possamos compreender, Deus revela que Ele não é alguém que julga precipitadamente. Quando o texto diz: descerei e verei o que tem praticado, se corresponde. Então o julgamento de Deus não é um julgamento precipitado. Mas, irmãos, o Senhor julga todos os ímpios, e isso quer dizer que mesmo aqueles que
não conhecem o Evangelho, não conhecem o pacto da graça, revelado no Antigo e no Novo Testamento. Os que estão aí vivendo suas vidas na terra, todos são criaturas e estão relacionados com o Deus único e verdadeiro, revelado nas Escrituras. Entre estes, naquela época, os homens de Sodoma e Gomorra. Mas hoje, as nações aí em geral, os povos, todos estes que não creem em Deus, eles vivem no mundo de Deus, estão debaixo da lei de Deus, estão debaixo do pacto de obras estabelecido lá no Éden, e Deus os irá julgar, Deus irá julgar toda a terra. Então nós vemos aqui que o Senhor é juiz de toda a terra, toda a humanidade responderá diante do Senhor. Então Sodoma e Gomorra estava lá, vivendo a sua vida, prosperando, vivendo a sua vida regalada, vivendo a sua vida ímpia, e o texto nos diz que as suas maldades, as suas iniquidades, toda a sua opressão, a sua violência, isso fez com que o clamor da sua impiedade subisse perante o trono de Deus. A perversidade, a maldade dos sodomitas. Lá em Gênesis 13, diz que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então imagine o nível de iniquidade e também a paciência de Deus, que não os destruiu imediatamente, mas o nível de iniquidade. E veja que Deus pacientemente, não destruindo imediatamente, e até mesmo nesse momento em que Deus está prestes a destruir Sodoma e Gomorra, volta a dizer, há uma ideia no modo como Deus se revela, de que Deus não é um juiz precipitado, seus juízos são santos. E Deus vem ali, se revela a Abraão, e ele envia 2 anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra. E nós veremos o que vai acontecer, como é que vão ser recebidos esses anjos lá em Sodoma, no próximo capítulo, no capítulo 19, se Deus nos permitir expor o capítulo 19. Então nós veremos que Deus enviou lá 2 anjos, 2 mensageiros, e como é que eles foram recebidos. E toda uma ideia que a gente pensa que Deus não precisa disso, mas veja como ele se revela, para averiguar a situação. Isso nos mostra, irmãos, que realmente Deus é justíssimo e que nós não devemos ser precipitados nos nossos julgamentos. E Deus nos ensina isso também, que Ele não é precipitado e nós também não devemos ser, de modo algum, precipitados em nossos juízos. Devemos ter muita cautela, nós que somos o povo de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Deus a quem servimos. Devemos ser um povo cauteloso diante dessas coisas, porque vemos que o próprio Deus nos ensina assim nesse texto. E, mais uma vez, e é o meu terceiro ponto aqui, mas enfatizando, Deus não tratará o justo e o ímpio do mesmo modo. Que é a pergunta de Abraão: matará o justo com o ímpio? Matará o justo com o ímpio, verso 25. Longe de ti fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Provérbios nos diz também, Deus fala em Provérbios, que o que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis ao Senhor. Justificar o ímpio é abominação. Justificar quem é ímpio. Pegar um justo e condenar é abominável. Deus é santo. Deus é justo. Ou seja, Deus vai agir retamente. Ele não vai tratar o justo como o ímpio. O que há é uma misericórdia temporária sobre os pecadores em geral, até que chega o dia da tratativa de Deus. E Deus é bom, Deus manifesta a sua misericórdia em geral, lhes dando tempo, envia a palavra muitas vezes aos pecadores para que se arrependam,
E, de certo modo, irmãos, os pecadores não se arrependerem, não há falta nenhuma em Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus lhes concede tempo, Deus lhes concede da sua bondade. E Deus tem um tempo específico na sua sabedoria para julgar. Então o que Deus está dizendo é, vou averiguar, enviou lá 2 mensageiros, e se suas ações forem assim mesmo tão ruins, vou executar finalmente o meu juízo. E veja que eles ainda desfrutam, esses ímpios, da intercessão do justo Abraão, porque embora Abraão está preocupado com se há justos ali dentro, orando pelos eleitos, ali dentro da cidade, mas acaba que os ímpios são beneficiados, né? O Senhor vai destruir toda a cidade se houver 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Então acaba que, havendo justos ali dentro daquela cidade, havendo eleitos ali, então nós oramos muitas vezes, pedimos a Deus, tenha misericórdia, porque a iniquidade está se multiplicando, o pecado das nações, dos povos contra Deus são terríveis e clamam pelo juízo de Deus. Mas se houver justos ali, por amor desses justos, Deus muitas vezes refreia aquela punição imediata e lhes dá tempo e até preserva. Claro que isso é temporário, porque virá um juízo final que destruirá todos os ímpios, e nesse sentido a terra passará por esse juízo que é de fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Pedro diz isso, que foi um juízo de água universal, dilúvio, mas virá um juízo universal contra os ímpios, e essa terra que será restaurada, mas passará então por esse juízo de fogo. Então Deus é um Deus justo, e enquanto a paciência de Deus não vem ainda com juízo, Deus permite ainda os ímpios viverem nessa terra e desfrutarem dessa terra. Eles ainda até desfrutam do benefício, porque Deus tem seus eleitos, e até as orações dos santos beneficiam esses que vivem aí, porque Deus é misericordioso e bom, e acaba que essa bondade geral alcança esses ímpios. Então veja que Abraão pede que Deus poupe a cidade por amor dos justos. Abraão, no texto, ele pede que Deus poupe a cidade. Destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Se tiver crente ali eleitos. Então, porque se o Senhor fizer isso, acaba que vai arrastar de modo igual, né, o justo e o ímpio. Então, mesmo odiando a prática dos perversos, dos ímpios, Abraão ora, né? E nós sabemos pelas Escrituras, Deus não tem prazer na morte do ímpio, e nós também, claro, devemos orar porque sabemos que Deus tem eleitos entre os povos, mas sabemos também que Deus nos manda orar pelos pecadores e pregar o Evangelho, e sabemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Devemos orar pelos perdidos. Não somos melhores do que eles, estávamos também perdidos antes e fomos salvos pela graça de Deus. Então Abraão, ele intercede. Claro que isso não vai alterar o juízo, virá o juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas isso revela, né, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E veja mais uma vez que Abraão, ele ora usando a palavra de Deus e os atributos de Deus. Ele argumenta com Deus baseado em quem Deus é, no seu caráter. Destruirás o justo com o ímpio, né? Agirá assim o juiz de toda a terra. Então veja isso, perceba isso. E Abraão sabe disso, que Deus não tratará igualmente o justo e o ímpio. Ou seja, irmãos, o justo, por mais que o justo passe por sofrimentos nessa vida, nós não podemos dizer assim que eu estou sofrendo mais do que eu mereço, ou eu não mereço isso, estou sofrendo. Muitas vezes as pessoas dizem, ninguém merece, ou qualquer coisa desse tipo.
Na verdade, irmãos, o nosso sofrimento que nós merecíamos, Cristo suportou na cruz do Calvário. Então, nem um justo, nem um salvo pode sofrer o que merece. Se fosse para nós sofrermos o que nós merecemos por natureza a condenação eterna. Nós merecemos ser punidos pelos nossos pecados. A morte eterna, como a palavra de Deus diz. Então Deus não nos trata assim, Deus não pode tratar. Deus permite o sofrimento do justo? Sim. Os justos sofrem? Sim. Ló, que é um crente, que está lá dentro de Sodoma, vai sofrer bastante, tanto no juízo de Sodoma, quanto depois, quando ele fugiu para as montanhas. Mas mesmo assim, esse sofrimento, irmãos, não é um sofrimento, jamais é o sofrimento absoluto, ou uma punição por todos os pecados de Ló. Não, os pecados de Ló, os pecados de Abraão, os nossos pecados dos crentes foram punidos em Cristo. Então Deus, ele vai tratar conosco diante desta vontade dele soberana, deste pacto revelado em Cristo. Então, podemos não entender porquê do sofrimento em nossas vidas, porque Deus permite, passamos por sofrimentos, mas sabemos que o sofrimento dos justos, de fato, não é uma punição geral pelos seus pecados, ou uma punição absoluta pelos seus pecados, e que Deus não vai destruir finalmente o justo com o ímpio. E que nesse sentido, o que o justo sofre não se iguala ao que o ímpio sofrerá eternamente. Ou seja, o nosso sofrimento ele é transitório ou passageiro. E o ímpio pode até viver uma vida regalada, tranquila, uma vida prosperar aqui nessa terra, mas como alguém que peca e está em inimizade com Deus e não se arrepende, e não crer em Jesus, não abraça o pacto, de fato ele terá que responder diante do tribunal de Deus. Então é muito interessante, por exemplo, o caso de Ló, que mesmo sendo um crente, sofrendo tanto, passou por tantos sofrimentos, mas ele não foi tratado como os ímpios. Então, embora não tinha 10 justos em Sodoma, mas Deus, nós vamos ver mais na frente, Deus retirou Ló da cidade. Deus não tratou Ló, volta a dizer, sofreu muitíssimo, sofreu bastante, né? Como a gente diz, né? Penou muito. É um crente fraco, digamos assim, né? Não andou como deveria, tão perfeitamente no caminho de Deus, teve que curtir muito sofrimento, mas nada comparável ao que virá sobre o ímpio, ou ao que o ímpio sofre finalmente, a graça de Deus na vida de Ló. Mesmo ele não tendo sido o crente que ele deveria ter sido, porque Deus não trata, volto a dizer, igualmente o justo e o ímpio. E continua, e ainda assim Deus não trata igual, e continua sendo justo em todos os seus juízos, certo? Deus continua sendo justo. Irmãos, nós olhamos para o mundo em geral, para a situação, nós olhamos para aqui para o caso de Sodoma e Gomorra, e que eram cidades tão perversas, mas nós vemos toda essa aversão ao cristianismo, ao Deus da Bíblia, o abandono da cultura judaico-cristã, da lei de Deus, como o pecado tem sido institucionalizado, e nós vemos então que tudo isso atrai a ira de Deus sobre a humanidade, e nós sabemos que o único lugar seguro para o qual podemos fugir da ira de Deus é Cristo. E que veremos no capítulo 19, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, que Deus enviou fogo e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas volta a dizer, Deus vai tratar com os ímpios, com justiça. Não acho que nada aí, que as coisas vão passar por alto, despercebidas, que a maldade irá triunfar. O apóstolo Pedro diz em sua segunda carta que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo,
e da perdição dos homens ímpios. E virá como ladrão esse dia, ele diz, na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Então, nesse dia, de fato, veremos claramente, nós ali pela graça salvos, ficará ainda mais claro o que Deus já nos ensinou aqui, nós já estamos vendo aqui, que Deus não trata igual o justo e o ímpio. Deus não trata. E tudo isso aqui, é claro, é dito a nós antes, de acontecer o dia final que virá, o dia do Senhor, como um alerta. Isso é um alerta de Deus nas Escrituras. Mas, irmãos, eu quero ainda trazer algumas aplicações diante de tudo isso aí. Então, Deus é justo, não trata o justo com o ímpio por causa da justiça de Cristo, por causa do pacto, tudo isso que já temos argumentado. E Deus amou um povo na eternidade e há um remanescente justo que preserva a cidade. Há um remanescente justo. Deus tem os seus eleitos. Mas ainda assim, irmãos, a destruição virá, como veio para Sodoma. Então Deus tem os seus eleitos em toda a terra, de fato, mas nós que temos a palavra estamos convictos, é bíblico, e nós sabemos disso, que Deus fará justiça. E que essa terra, então, que a humanidade, que essa terra, como li aí a citação de Pedro, ela está reservada para esse juízo final. Então, vemos que Deus tem os seus. E que, enquanto isso, claro, estes que estão no pacto, como Abraão, que foi chamado a andar na presença de Deus em obediência e ser perfeito, e no Novo Testamento Cristo diz aos seus discípulos ser sal da terra e luz do mundo. Então há um remanescente e Deus, temporariamente, de modo temporário, Deus preserva as coisas, e isso também vimos lá quando Deus faz aquele pacto lá com Noé e que não mandaria um dilúvio, uma destruição universal, até então a volta de Cristo. Então Deus tem um remanescente em toda a história e isso é o que explica não vir logo uma destruição geral, ou seja, é uma bondade geral, uma misericórdia. Isso não nega a justiça de Deus e que virá um juízo final. Então Israel, o povo de Deus, Israel, tanto aqueles que ouviram primeiro essa mensagem, como nós hoje, a igreja, o Israel de Deus, cremos num Deus que é justo juiz. A paciência de Deus, o fato de Deus não agir logo e punir logo, isso não retira a justiça de Deus. E nós devemos viver nessa terra de modo justo, como um povo do pacto. E é isso que vemos também como aplicação da vida de Abraão. O povo do pacto que é justificado deve andar em santidade, deve ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, apontar para o Evangelho, mas também apontar para o fato de que Deus é justo e que virá um juízo final. E que enquanto isso, irmãos, nós estamos aqui convivendo nesse mundo caído e perdido, sim, nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia por amor dos eleitos. Orar aqui por Portugal, pelo Brasil, pelas nações em geral, que o Senhor tenha misericórdia por amor dos seus eleitos, que o Senhor preserve os justos, sabendo ainda assim, meus irmãos, que virá essa destruição final e que ela só não cairá sobre nós por causa da cruz, por causa da justiça de Cristo na cruz do Calvário. Então, que Deus nos dê esse discernimento, que possamos viver estas coisas, perceber, entender, compreendê-las dessa maneira. Deus é justo, Ele está operando a justiça em toda a terra e entendemos à luz da Bíblia na vida de Abraão, através do pacto, através de tudo isso, como é que isso se desdobra, esse plano, e que nós devemos orar pelos eleitos, para que Deus reúna os seus e que a sua bondade
temporária se cumpra, mas sabendo que virá esse juízo final. E por meio disso que possamos anunciar e chamar os pecadores para que se arrependam. Especialmente aqueles que ainda não vieram a Cristo, que não se arrependeram e creram. De fato, aqui tem um grande alerta nesse texto e no próximo texto também, em Gênesis 19, é que o Senhor tenha misericórdia, aqueles que Ele determinou chamar e se agradem em usar essas verdades por meio do Espírito, para atrair aqueles que ainda não vieram, para que sejam salvos e livres dessa punição e juízo final. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações.